Rota 66. A gente deve entender que Deus tolera certas atitudes humanas e que não necessariamente Ele as aprova e muito menos as recomenda. Se tem um programa que pode ser recomendado, é o Rota 66 que está no ar. O professor Luiz Saião está começando uma nova série para você. No Antigo Testamento, encontramos o livro de Juízes. Hoje vamos observar o capítulo 3. O nosso assunto será Primeiras Provas aos Problemáticos de Israel. O pastor Peter Marshall costumava dizer que Deus não permitirá que qualquer dificuldade nos aconteça, a menos que Ele tenha um plano específico pelo qual grandes bênçãos possam surgir da dificuldade. É disso que falaremos agora. É sensacional. Como você pôde observar, o livro de Juízes retrata um momento difícil da vida de Israel. É um momento de transição da ocupação da terra, da conquista da terra, até que se estabeleça uma unidade maior em Israel, até o estabelecimento da monarquia. Vão ser dias difíceis da história do povo de Deus, muito marcados por uma espécie de ciclo de desobediência do povo e misericórdia da parte de Deus. Os juízes, que eram de fato líderes carismáticos tribais que vinham a agir em favor do povo quando eles eram atacados por um inimigo comum, produzindo uma espécie de unidade das diversas tribos, eles eram levantados por Deus para resolver os problemas que Israel enfrentava diante dos cananeus e povos das redondezas. E quando chegamos no início do capítulo 3, nós lemos na NVI o texto que diz: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Então vejam as primeiras provas que aparecem deixadas por Deus. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. A nova geração não aprendeu a guerrear, não foi a geração da conquista, e então Deus está deixando estes povos também para que Israel esteja preparado para lutar. Muitas vezes nós nos queixamos dos nossos problemas e tribulações e dificuldades que enfrentamos na vida, mas são eles que nos preparam para enfrentar a realidade. Toda pessoa super protegida nunca consegue caminhar pelas próprias pernas. E o texto prossegue dizendo: 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, que habitam ao norte, região ali perto do Líbano, e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então veja que Deus permite essas provas para esse povo bastante problemático, e diante desta circunstância eles vão cair no erro que já se esperava há muito tempo. Eles começam um processo de miscigenação, de mistura com o povo que não conhecia o Deus verdadeiro, os pagãos cananeus. E então nós vamos ver como é que Deus vai agir para libertar. E esse capítulo 3 destaca a atuação de 3 grandes líderes e juízes. Na verdade,
Os nomes deles são Otoniel, Eude e Sangar. O versículo 7 inicia o relato a respeito dos feitos de Otoniel. O texto da Nova Versão Internacional da Bíblia nos diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor o seu Deus e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Aqui nós já vamos começar a ver como é que a coisa acontece no livro de Juízes. Há uma espécie de modelo literário permanente para descrever o que se passa no contexto de Israel nesta época. O povo se esquece de Deus e vai seguir os deuses falsos, os Baalins, os deuses cananeus. Quando isso acontece, imediatamente a Bíblia nos fala que Deus tem a sua ira voltada contra Israel. Então vem um inimigo, um rei, que geralmente é uma espécie de líder de uma grande cidade, não é um rei de uma nação enorme, é uma pessoa que lidera um lugar limitado geograficamente e que ataca uma região de Israel. E eles então são dominados. Aqui aconteceu no tempo de Otoniel 8 anos. E então eles sofrem e clamam ao Senhor, pedem um libertador. Deus então levanta um juiz, um líder, no caso Otoniel. Enfatiza-se bastante que o Espírito do Senhor vem sobre a pessoa e ele lidera e consegue a vitória. O Senhor é quem entrega Israel na mão dos inimigos, o Senhor que entrega os invasores na mão do líder por ele levantado. E aí a terra tem paz e se enfatiza várias vezes esse período de 40 anos. Então vamos observar o ciclo que se estabelece, né? Desobediência, seguida de dor e sofrimento, clamor a Deus, levantamento de um libertador, libertação concedida pela ação do Espírito de Deus e finalmente o povo volta à desobediência. É um ciclo problemático. Quando chegamos em Eude, lemos o texto na NVI dizendo o seguinte a partir do versículo 12: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras, que é uma referência a Jericó, cidade tão importante, a grande cidade conquistada. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente eles clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador, Eude, que era canhoto. Olha que coisa interessante, você que é canhoto aí, veja o seu companheiro de mão esquerda aqui, também nas escrituras, Eude, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes que tinha quase meio metro de comprimento, 45 centímetros, e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo, foi lá pagar o imposto a Eglon, que era o rei de Moabe. Inclusive o texto faz questão de dizer que ele era um homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto em Gilgal, ele voltou e disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e a cravou-a na barriga do rei. E assim então aquele grande rei
pagão muito gordo, morreu por essa atitude traiçoeira de Eude, que libertou o povo do sofrimento na mão dos moabitas aqui, que tinham também como aliados os amalequitas e amonitas, todos eles sempre sendo um grande problema para o povo de Israel. Eude então sai escondido, depois de trancar as portas da sala atrás de si, ele vai embora, e vieram os servos, encontraram as portas trancadas na sala superior e acharam que o rei estava inclusive fazendo necessidades ali de uma maneira privativa. Esperaram muito tempo e depois eles acabaram pegando a chave, abriram e descobriram que ele estava morto. Enquanto eles estavam esperando, Eude escapou, passou, fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim. Os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. E assim, então, ele clamou e convocou todos os israelitas, e o texto diz que o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, eles chegaram a derrotar 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, mataram todos. E Moabe foi subjugado e eles tiveram paz durante 80 anos. Observe, 40 no texto anterior, falando de Otaniel, e agora Eude totalizando 80 anos. Veja que as atitudes destes homens, como foi a traição, a de Eude não é reforçada ou aplaudida no texto bíblico. Deus faz a sua obra não por causa das pessoas, mas apesar delas. Ele liberta Israel nesse contexto de guerra e de batalha muito complicado com esses problemáticos israelitas que estão aí de coração fechado para entender aquilo que Deus orienta. E finalmente nós temos uma referência muito pequena a Sangar, um único versículo. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel, e a referência é importante porque a vitória foi contra os filisteus, povo muito poderoso e forte, que inclusive era imigrante na terra, um povo de origem indo-europeia que construiu 5 cidades fortes no sul da região de Canaã. Entre elas temos Gade, Asdod, Ecrom. Eram cidades muito poderosas que formaram a famosa Pentápole filisteia. Então vemos aqui que, apesar de tudo, apesar dos problemáticos de Israel, Deus faz com que eles passem pelas primeiras provas, e apesar da desobediência e do ciclo que se repete, Deus, na sua bondade, misericórdia e amor, continua levantando juízes libertadores para livrar Israel da mão dos seus inimigos. É muito bom saber que você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa série de estudos agora no livro de Juízes, hoje vendo o capítulo 3. Tema desta aula: primeiras provas aos problemáticos de Israel. O Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, da locução Beltrão. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail, rota66@transmundial.com.br, numa realização transmundial. E agora, peço a sua paciência mais um pouco. Vamos às perguntas? E vamos em frente. Você que está acompanhando o estudo em Juízes, agora uma nova série, vai se surpreender com histórias interessantíssimas. E hoje no capítulo 3 temos aqui algumas perguntas para o professor Luiz Saião. Professor, o texto aqui logo no começo do capítulo 3 está criticando o casamento misto. Qual era o problema aqui? O que podemos entender logo de imediato aqui?
Bom, muito bem, pastor Alberto e os nossos ouvintes aí do Rota 66. Olha, o texto fala do problema dos israelitas estarem casando com cananeus, mas a questão não tem a ver exatamente com etnia, não tem a ver com raça, não tem a ver com uma diferença propriamente dessa natureza. A questão toda está relacionada com a fidelidade religiosa ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, assim, nós sabemos que no povo de Israel, muitas pessoas, acabamos de ver a história, por exemplo, de Raabe, né, que acabou se casando com alguém do próprio povo e se integrou ao povo de Israel. O problema não é esse, o problema é quando a pessoa se casava e passava a adorar os deuses pagãos, os deuses cananeus, e comprometendo a sua fidelidade ao Deus verdadeiro. Então a crítica que existe é a apostasia religiosa. Esse era o foco, não tem nada a ver com um casamento de pessoas de origem diferentes. Tá certo. Agora no verso 10 do capítulo 3 aqui de Juízes, a gente começa daqui para frente a encontrar essas frases. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. A partir desse momento, o ministério do Espírito Santo, ele é mais presente? Qual o papel do Espírito Santo neste momento da história aqui na Bíblia? É importante perceber, né, que o Espírito Santo na teologia cristã é definido como a terceira pessoa da Trindade. Existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsiste em três pessoas, né, que é claramente aí descrito especialmente no Novo Testamento, no Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito Santo já aparece na criação, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós temos a ação do Espírito, né, quando ele age sobre Moisés, quando ele inspira Bezalel e Aholiabe a construir o tabernáculo, mas assim, no Antigo Testamento, de modo geral, o Espírito Santo tem uma ação diferente, não é uma ação permanente de habitação. E aqui no período dos Juízes, sempre a libertação é causada pela ação do Espírito que vem sobre a pessoa. Às vezes, quando o Espírito vem, há uma manifestação especial, né? Mas há uma ação do Espírito com a finalidade de agir para uma missão específica. A ideia do Espírito habitar plenamente no ser humano só depois com a vinda do Pentecostes, com a descida do Espírito. Por enquanto, vamos dizer, o Espírito vem com uma finalidade e depois se afasta. Nós vamos ver bastante isso nos outros livros históricos. Muito bem, agora referência aqui a este outro juiz que aparece, né? Eude, canhoto. Por que eles dão esse cognome a ele, ou essa designação? Ele jogava na ponta esquerda, né? Qual o significado de Eude, o canhoto? Olha, pastor Alberto, a importância não é tanto do Eude e do fato dele ser canhoto aqui. A questão é outra, é que na tradição cristã se desenvolveu uma ideia fora de foco, que o canhoto era uma pessoa assim, sem boa relação com Deus. Até para o pessoal ter uma ideia, né? Era de esquerda, né? Sinistro em latim quer dizer canhoto, quer dizer esquerdo, né? Pelo fato do Novo Testamento falar, por exemplo, que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, à direita, né? Houve uma compreensão inadequada que todo mundo que estava um pouquinho fora do predominante, né, acabava sendo deixado de lado. Então essas referências são importantes para perceber que a Bíblia não tem esse foco propriamente estabelecido, né? Então Eude é um juiz escolhido por Deus para libertar o seu povo, e ele é canhoto. Nós vamos encontrar outros canhotos. Tem um, por exemplo, que era tão bom de arremessar que não errava um fio de cabelo, né? Então não existe nada de ruim, negativo e problemático numa pessoa ser canhota. E isso é interessante porque um grande libertador escolhido por Deus, sobre quem vem o Espírito, ele é canhoto e não há nenhuma dificuldade nisso. Isso é importante para as pessoas não terem uma visão deturpada e além do que o texto permite que a gente possa concluir. Falando um pouco mais sobre o canhoteiro aí, Eude ele usa o nome de Deus lá no verso 19 para enganar, para matar aí o rei Eglon.
Não é estranho? Não é um negócio assim contraditório? É verdade, é esquisito a gente ler isso, a gente fica meio pensativo, mas de novo, nós temos que entender aqui qual é o foco do texto bíblico. As pessoas imaginam, né, com um raciocínio assim humanista e antropocêntrico, que Deus usa as pessoas por causa da sua qualidade ou em função da sua santidade especial. E o texto bíblico nos mostra, principalmente em Juízes, que Deus usa a pessoa apesar das suas fraquezas. Não quer dizer que Deus concorda com o que Eude está fazendo, nem que é a ordem de Deus. Deus o levantou para ser um libertador. A maneira como ele conduz isso, é claro que é uma maneira reprovável, assim como os filhos de Jacó se vingaram dos cananeus. Jacó até fica chateado com eles lá em Gênesis 34. Então a gente tem que aprender a separar as coisas, até porque a época do juízo é uma época de caos, de confusão. A gente deve entender que Deus tolera certas atitudes humanas e que não necessariamente ele as aprova e muito menos as recomenda. Então isso é importante entender e compreender. Muito bem, para terminarmos aqui nosso bate-papo, a nossa aula em Juízes 3, no último versículo deste capítulo, aparece uma situação bizarra, né? Sangar matou, né, 600 homens com uma aguilhada de bois. Como é que podemos entender isso? Como é que esse libertador aparece assim de uma maneira estranha, né? Com o osso da sorte? Com o quê? Pois é meio esquisito, né? Até porque um versículo fala desse Sangar. E este homem, ele aparece aqui como um juiz secundário, né? Nós temos os juízes da primeira divisão aqui e os da segunda. O Sangara, só uma linha fala sobre ele, assim como vai acontecer com outros, né? Não é como, por exemplo, o Gideão, né? Não é como Débora. Mas não dá para falar muito sobre um homem que, de repente, mata 600 homens aí com... Pois é, mas veja bem que coisa interessante. Tudo indica que ele é estrangeiro, ele é filho de Anate. E provavelmente referência à cidade de Bet-Anat, ou até que a sua família talvez estava relacionada com a deusa Anat, que era uma deusa irmã de Baal, que era uma deusa ligada à guerra. Por isso é surpreendente, alguns acham que ele é estrangeiro, ou quem sabe que esse título pode ter significado posteriormente que ele era um grande guerreiro, né? A expressão mudou o sentido com o uso no decorrer do tempo, talvez fosse um título militar. E essa aguilhada de bois, na verdade, era o nome que se dava a uma vara comprida de madeira e que na ponta muitas vezes eles punham um metal, né? E isso era usado assim para vamos dizer, fustigar os animais, né, que nem os bois e tal. Era aguilhada de bois no sentido que usado para tocar o boi, né, e não era mandíbula do boi ou calcanhar do boi, né. A ideia é essa. Então foi isso que ele fez, e com essa arma com ferro na ponta, ferro não, metal, né? E ele conseguiu lutar com os filisteus. Aí dá para entender um pouco mais claramente. Não é conversa para boi dormir, mas deu para entender. Obrigado pela explicação. Você fica atento, alerta aí. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje aqui no Rota 66 você acompanhou conosco Juízes capítulo 3. Nós estudamos sobre as primeiras provas para os problemáticos de Israel. Você não precisa enrolar a língua para repetir esse título tão complicado, mas você deve aprender a grande lição que temos aqui nesse capítulo. Nós descobrimos aqui que Deus está agindo mesmo em meio ao caos. Israel está numa situação complicada, as tribos não se entendem, eles são deixados pelo Senhor para enfrentar os próprios cananeus, e o Senhor os coloca à prova para ver se eles são fiéis, e eles tropeçam, caem, cometem pecado. Deus levanta o juízo, os liberta e mantém a sua direção. Não importa a situação, não importa o caos que aconteça em nossa vida, Deus ainda está na supervisão, Deus continua em ação.
O juiz apita fim do programa de hoje. Com os trabalhos de Paulo Batista na mesa de som, Rota 66 volta nessa sintonia e horário. Um forte abraço, mais informação no site transmundial.com.br. Tchau.